Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Mais uma vez aqui na estrada, indo falar de Jesus, né? Parei aqui para responder um amado irmão que questionou-me acerca de um assunto que eu não julgo-me ser uma sumidade e nem uma autoridade no assunto. Como não é um assunto de só menos, eu aconselho-te que o conselho que eu dei a ele, eu dou a quem me ouve nessa hora. Que você busque outras informações, ok? Que você busque outros indivíduos, que você leia e, sobretudo, peça àquele que nunca lhe negará auxílio e ajuda, ao amado, doce e glorioso Espírito Santo. Alguém já disse que muitos livros você lerá e desejará conhecer pessoalmente o seu autor, saber o que de fato ele queria dizer ao dizer o que disse. E talvez nem sempre você terá a possibilidade de fazê-lo. É diferente com a Bíblia Sagrada. Muito diferente. Porque além de homens com a mente iluminada, mentes arejadas, com auxílio do Espírito Santo, com responsabilidade, gente que com muita sofreguidão, gente que realmente, a custas penosas, dolorosas, porém proveitosas e compensadoras. Eles leram, releram, ouviram, pensaram, receberam, compartilharam e por isso chegaram a algumas conclusivas, como, por exemplo, comentaristas, notas de rodapé e outros mais. Então você tem diversos auxílios e auxiliadores disponíveis que você pode buscar ajuda nestes, ok? Então eu não considero-me sinceramente uma autoridade no assunto, só que como me foi pedido para que eu falasse sobre o assunto, eu vou entrar por um versículo apenas, usar ou valer-me desse, apenas por um, que enfatiza o meu credo, o meu crer, o meu pensar sobre esse determinado assunto. O assunto aqui é sobre a graça, que para muitos tem sido a quarta pessoa da Trindade, né? Então, assim, isso é preocupante, muito preocupante, porque você não pode menosprezar, subestimar o poder da graça, porque a graça se a manifestar Tito 2:11, né, no gênero masculino, falando de Jesus, trazendo salvação a todos os homens. Realmente Jesus é salvador de mais de 7 bilhões atualmente, né? Jesus é salvador de mais de 7 bilhões de homens e mulheres, é claro. Quem quiser, ele está ali disponível para salvar todo aquele que o Pai me dá, e este vem a mim, de modo algum lançarei fora, João 6,37. Agora, ser Senhor, aí é uma outra história. Infelizmente, ele não é Senhor de todos. Somente daqueles que voluntariamente, e daí na minha fala você já vai descobrindo, né? Que eu sou adepto ao livre-arbítrio, que eu sou adepto à ideia de equilíbrio entre a soberania divina e a responsabilidade humana, enfim. Somente aqueles que voluntariamente atendem o seu chamado, subalternam-se ao seu querer, submetem-se ao seu senhorio, ok? Então a graça não é um mundo sem lei. Então a graça não é uma anarquia, a graça não é uma desordem, a graça não é uma deliberação para o pecado, a graça jamais seria, jamais será. Eu não posso usar a graça de Deus contra o Deus da graça, eu não posso estourar a bolha da graça. A graça não é bem-vindos a um mundo sem lei, não é isso. Hebreus 7,12, ok? Hebreus 7,12. Vamos lá? Eu sei que esse texto, eu inclusive já validei-me dele para outras aplicações, inclusive apocalíptica, inclusive escatológica, inclusive no que tange ao retorno iminente, invisível, segundo o meu credo, pré-tribulacionista do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está escondido aqui também. Tem outras ideias que você pode dirimir, extrair desse texto. Mas eu vou extrair uma ideia sobre a graça. Quer ver? Vamos lá. Na verdade, seria lei e graça, porque não dá para falar de um sem falar do outro.
Logicamente que um não invalida o outro, porque se você, para falar de um, precisa falar do outro, porque um é preparo para o outro e o outro é o cumprimento daquele primeiro. Então você não pode invalidar-se. Ele não veio para anular. A graça se é manifestada em quem? Em Jesus. Jesus disse que veio para quê? Para abolir? Não, ele veio para cumprir. O final da lei é Cristo. Ponto. Então ficamos sem lei? Não, não diz que é o final de todas as leis. O final da lei é Cristo. Na verdade a finalidade última da lei é Cristo, porque Cristo, o Senhor, viabilizou por si mesmo, fazendo-se aquilo que nós não conseguiríamos fazer. Ok? É simples, não é difícil de entender, penso eu. Ou é difícil? Enfim, pense como você bem entender. Paulo disse que a lei está enferma, enfraquecida. Então aquele que é forte, o Deus forte, pode cumpri-la, viabilizando-nos a graça, fazendo o que nós não poderíamos fazê-lo. A lei, ela cumpre o seu propósito como um aio, disse Paulo. Ela cumpriu sim o seu propósito, porque o propósito em si da mesma nunca foi salvar. Você encontrará a graça revelada no Antigo Testamento. E o fato de que a graça é revelada também no Antigo Testamento, ora e por vezes de uma maneira sombria. E agora sombria, entenda-me, no sentido de sombras, de tipologia, não no sentido trevoso ou cavernoso da fala. Se você encontra graça lá no período ou no tempo da lei, você também encontra a lei aqui no período e no tempo da graça. Então você está dando uma outra roupagem à lei. Essa é a graça que você prega? Você pode perguntar-me. Não, de modo algum. Vamos lá. Hebreus 7,12. Porque mudando-se o sacerdócio, mudou-se, não deixou de existir. Mudou-se o sacerdócio necessariamente, precisamente. Se faz também necessário a mudança da lei, não a aniquilação dela. Reitero, houve mudança da lei, não houve aniquilamento dela. A lei estava enferma, enfraquecida, por causa, disse Paulo, da carne. Aí alguém chamado Nosso Senhor, o verbo que fez-se carne, aquilo que nós pregamos na teologia, doutrina da encarnação. Então, quando este verbo se faz carne, a lei que é enfraquecida por causa da carne, encontrou alguém que, sendo Deus, fez-se homem. Observe, ele não foi feito Deus sendo homem. Ele, sendo Deus, feito homem, não era carne, fez-se, tornou-se carne. Cumpriu na carne o que a lei, enfraquecida por essa carne, não cumprira o seu propósito. Então vamos lá. Alguém pode dizer assim, então agora a lei, a graça tornou-se, né, um salvo-conduto para que eu possa viver pecaminosamente, porque não há mais lei. Quem disse isso? Muda-se o sacerdote. Muda-se necessariamente também a lei. Não diz que agora deixou de existir lei. Não é um mundo anárquico, sem lei. Não é um mundo onde cada um faz o que bem entender, a lá período de juízes. No tempo dos juízes, era a lei que estava em vigor, mas cada um não fazia o que bem entendia. Então, por que pensar que no tempo da graça alguém também não optará em viver desse modo? Na lei, quem era pego no ato de adultério, por exemplo, a sentença, a pena, era o apedrejamento. Agora disse Jesus, que nós devemos, ao pecar, confessar e abandonar, e alcançaremos misericórdia. E isso até mesmo é dito em Provérbios 28:13, e foi salientado numa conjuntura de texto. Se você pegar os textos, se você coaduná-los, conectá-los, se você concatenar as ideias, você vai entender exatamente isso.
dito e ensinado por Jesus. Aí vamos lá. Então ficou mais fácil, porque antigamente o adulto era apedrejado e agora é perdoado. Olha, pode ser restaurado, restituído. Ficou mais fácil. Será que ficou mais fácil? Ouviste o que disseram, ou o que disseram os profetas. Eu, porém, vos digo, qualquer que em seu coração, olha que coisa terrível, que em seu intento desejar, mesmo sem consumar, já adulterou. A gente chama isso de adultério espiritual. Então você pensa, não ficou mais fácil? Na verdade, a graça ela não é um rebaixamento da lei. A graça não é um baixar de crível, como alguém pensa. Não, agora ficou mais fácil. Deus percebeu que ele estava muito zangado, muito irado. Então Deus ficou bonzinho, aceitou a Jesus, se converteu. Deus agora é paz e amor. Então está tudo suave, está tudo tranquilo. Não é assim. Eu digo-lhes, não ficou mais fácil. Ficou possível, mediante Cristo Jesus, que viabilizou aquilo que estava inviabilizado pelo meu e pelo seu pecado. Ponto. Não ficou mais fácil, ficou possível, mediante aquele que possibilita-nos. E eu digo-lhes, não ficou mais fácil, não baixou o nível. Diria-lhe até que aumentou, porque a quem mais é dado, mais é requerido. Lá na antiga aliança, um indivíduo espertalhão, casualmente cometesse o ato e não fosse visivelmente contemplado, pego no fraga, como se diz, ele estava isento do apedrejamento. Mas agora na graça, o Deus que tudo vê, sabe que aqui dentro pode haver um indivíduo cobiçoso. E quem poderá acusar-me de cobiça? Eu posso estar cobiçando qualquer coisa sem que ninguém o saiba. Olha o quanto isso é terrível. E lá na antiga aliança, na lei, a pena para esse pecado era o apedrejamento. Mas aqui disse Jesus que o não converso a Cristo, sabe qual é a pena? Eternidade. Sabe qual é a pena? Inferno. Foi Jesus quem disse. Então, meu irmão, não ficou mais suave, não ficou mais leve, ficou apenas mais possível. Ficou apenas viabilizado. O meu Deus jamais será um Senhor conivente com o pecado. O meu Deus jamais, em Cristo Jesus, veio aqui dar salvo-conduto para quem quiser viver a prática infâmia do pecado. Olha o que diz o texto. Isso aqui, gente, é bem forte isso. É bem pelo contrário do que as pessoas dizem. Mateus 5,27. Ouviste que foi dito aos antigos, pelos profetas aos antigos, não cometereis adultério. Assim era dito, né? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E daí ele vai continuar dizendo nos versos a seguir que se o teu olho te faz escandalizar, arranca-o, claro que é uma linguagem aqui figurada, atira-o para longe de ti, entendeu? Porque, ó o que ele disse, mais vale que se perca um dos seus membros, estou no verso 29, do que todo o seu corpo seja lançado aonde? No inferno. Então não é só apedrejamento, morte do corpo, mas aqui Jesus está dizendo que a pena pode ser eterna. Então, em nome de Jesus, isso aqui não é álibi para viver em pecado. Muda-se o sacerdote, necessariamente não é aniquila-se, não é anula-se, é muda-se a lei. Então, em nome de Jesus, que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Eu sei que não é uma palavra palatável, eu sei que não é uma palavra popular, mas é uma palavra bíblica. Então, em nome de Jesus, a graça não é um álibi para o pecado. Deus, o Senhor, é capaz de dar-te graça, inclusive, para vencer os pecadinhos de estimação, meu e seu. Jesus, o Senhor, nos dá graça, não apenas para derrotar Satanás, não apenas uma graça capacitadora para pregar, para em seu nome curar, tudo isso é verdade, mas, sobretudo, uma graça para vencer o pecado, para vencer e não pecar, em nome de Jesus. Amém.